Oi, gente, tudo certo? Aqui é o Vitor, trazendo pra vocês o segundo episódio dessa série maravilhosa, essa série linda, cheirosa, perfeita, que é o Atelier Sophie, The Alchemist of the Mysterious Book. Então, sem mais delongas, vamos lá. Continuando do mesmo ponto que a gente parou do episódio 1, vamos lá fazer os nossos eventos. Temos dois eventos aqui para poder fazer. Uma que é a coleta de materiais, que a gente tinha visto no último episódio, que é esse aqui. E esse outro evento que a gente tem que invitar a Mônica, que ela provavelmente está na praça. Então, vamos lá. Ah, uma coisa. No último episódio a gente fez o Berg Medicine, né? Que era a caixa que a gente precisava. E só a título de curiosidade, toda vez que você crafta um consumível, um item, ele não se equipa sozinho, como na maioria dos jogos. Mas enfim. Então, aqui a gente coloca os armamentos, né? A arma, a armadura e os acessórios. No caso a gente não tem. E aqui a gente coloca os itens, os consumíveis. Que no caso, esses aqui são os que a gente tem. Mas e vocês me perguntam, por que a gente tem esse tanto de item, sendo que a gente não fez nenhum deles? Bem, a versão que eu tenho é a versão Deluxe. Então com a versão Deluxe tem esses itens que são de DLC. Tá? Então é por isso. Então vamos equipar todos aqui. Esse Unibag é um item de ataque, que ele tem uma área bem pequena, se eu não estiver enganado. Não lembro se é um único alvo, se é uma área. E esses outros dois itens aqui são consumíveis, esse para vida e esse para MP. Vou colocar eles aqui embaixo. E eu não vou estar utilizando agora esses outros itens aqui. Estou deixando para inimigos mais fortes. Porque se vocês separarem cada item, cada consumível desse, ele tem um level. Então quanto maior o level, em teoria mais dano ele dá. Então como a gente está no começo do jogo, eu vou utilizar só o Unibag e guardar aqueles itens que a gente tem para outros momentos. E em Explore são itens que a gente coloca que vai auxiliar a gente na exploração, como o próprio nome diz. Por exemplo, a gente vai colocar um item que no final de cada batalha ele vai dar mais dinheiro, mais dinheiro pra gente. Mas isso aí eu vou explicando também no decorrer da série. Bem, vamos lá. Aqui ele tá falando que tudo que a gente fizer, tudo que a Sophie no caso fizer, toda ação que ela tomar, seja se mover, seja síntese, tudo vai consumir um tempo. Aqui é uma explicação, resumo de como é que funciona a questão do tempo. E movimento, exploração, síntese e outras ações vão passar o tempo lentamente, mas irá passar. E o tempo pode causar mudanças em monstros, em itens coletados e outras coisas. Então tem certos dias que vai ter monstro, pode ter um monstro X no dia específico, ou pode ter um material X, por exemplo. E aqui são 5 dias para passar uma semana, que são chamados de Sprout, Bud, Flower, Fruit and Seed. Esses ícones que estão em vermelho e está escrito Rest, são dias muito importantes pra gente. Por quê? Eles são dias que basicamente seria melhor a gente estar na cidade do que estar em exploração, estar em busca de mobs. Por quê? Esses 2 dias são dias que ocorrem eventos nas cidades. Então a gente pode ter uma cutscene X ou uma cutscene Y, qualquer um evento
na cidade com determinados personagens nesses 2 dias específicos. Então eles são extremamente importantes a gente pegar esses dias para estar na cidade e procurar por eventos. Eles até falam aqui, né, aqui embaixo. E cada mês consistem em 30 dias. Bem, é isso. A senhorinha que fica aqui. Ela pergunta aqui se a gente está procurando pela Mônica e ela acha que viu ela na praça mais cedo. Aqui ainda não tem como, mas a gente pode pegar água. Mas ainda não tem como. E aqui, de vez em quando, tem alguns itens pra gente estar coletando atrás do nosso ateliê. Certo, certo. Então vamos lá. Uhum. Tá. Ela fala que ela sempre tá visitando ali, né, a igreja, fazendo suas orações, suas rezas, enfim. E aqui está a Mônica. A Mônica, eu não sei vocês, mas a Mônica, ela me lembra muito uma personagem de um anime um pouco antigo. Acho que foi lançado em 2013, 14, não lembro agora. Que é o Sword Art Online. Provavelmente vocês devem conhecer. Ela lembra muito a Asuna. Personagem que tem uns longos cabelos. E só que da Asuna é um pouco mais no tom alaranjado. Da Mônica já é mais um dourado. Aqui a Sophie, ela falou que ela não tem materiais para fazer síntese, né? E ela gostaria de ir, mas ela não quer ir sozinha porque ela tem medo. E a Mônica vai e diz que pode ir também. A propósito, a gente ajudou ela com o request do Mr. Roche. Então ela é uma forma de ela estar retribuindo a ajuda que a gente, né, concedeu. E aqui a Mônica pergunta se a gente tá, tipo assim, bem vestido pra esse tipo de exploração. No caso, com suplementos, né? Não a questão de vestimenta, mas a gente tem suplementos, tem itens de ataque, essas coisas. Medicina. Ela fala que lá fora aparecem monstros, né? Monstros podem aparecer. E que a gente deve estar preparado pra isso. Bem preparado. Aqui, oficialmente, nós temos a nossa, no caso, primeira companheira de grupo. Aqui ele vai explicar um pouco o que eu falei mais cedo, né? Sobre a questão de consumíveis, de equipamentos. E uma coisa que eu tinha até esquecido de falar pra vocês, que cada item, ele tem um custo de equipamento. Então, dependendo dos itens que a gente for colocar, ele pode pesar na mochila mais do que um ou menos. Então tem que ter todo cuidado na hora de for colocar os itens. Ver se vai dar certo. E a gente tem a parte 2 da missão, né? E a gente vai fazer coleta de materiais em Chicken Woods, que é a nossa primeira dungeon. Eu não vou estar mostrando agora a cidade pra vocês, tá? Vou passar, digamos assim, passar reto. Eu quero pelo menos fazer a primeira dungeon nesse vídeo. Essa aqui é a Margarite. Ela é uma vendedora de... Como é que eu posso dizer? Eu esqueci o nome agora. Vamos dizer de itens. Itens frescos, digamos assim. Então ela vende muito... Por exemplo, ela vende unha, ela vende itens de categoria de alimento. Vegetais. Essa é a palavra, vegetais.
E essa NPC, a Margarite, ela sempre tem... Quanto mais cedo você for, acho que antes das 8, alguma coisa assim, ela sempre vai ter vegetais frescos. Que no caso tem uma qualidade melhor e são um pouquinho mais caros também. Mas se você está precisando de itens com qualidade, tem que vir cedo. Aqui ela tem um filho, né? Eu não vou apresentar ele agora, vamos esperar, vamos chegar o momento. Mas ele é muito legal. Ele é muito, muito legal. E ela pede pra gente, se a gente vê ele, o filho tolo dela, né? Dizer pra ele voltar, porque ela tá caçando ele, enfim. Vamos lá. Aqui é o bar do Mr. Rush. Bar, cafeteria, tudo, né? Restaurante, guilda, tudo completo. Aquela Margarete. E aqui eu apresento pra vocês depois. Depois eu apresento a cidade. Que é praticamente uma recepcionista. Ela até diz bem-vindo pra gente, né? E que ela pode ajudar se a gente precisar. E essa é a nossa primeira dungeon. Vocês estão vendo que ele tem um ponto vermelho? Ponto vermelho são encontros. Pode ser encontros bons ou encontros ruins. Pode ser até encontros de batalha. Então, vamos lá. No caso, a gente acabou de ganhar 100zão aqui, rapaz. Dá esse 100zão aqui, bota no bolso. Vambora. E essa é a nossa primeira dungeon. É o primeiro campo. Fiquem a critério de vocês, mas eu vou estar chamando de dungeon. Ela fala do ar fresco, né? Que ela não ia pra fora pra fora da cidade por um longo tempo. E a Mônica diz que a gente tem que ter mais cuidado, porque a gente não tem ideia quando os monstros irão aparecer. E esse é o Oscar, o filho da Margarite. Esse personagem ele é muito legal, ele é muito carismático. Aí ele fala, Sophie, Mônica, o que vocês estão fazendo aqui? E ela vai explicar, né, que ela tá precisando de coletar materiais para fazer alquimia. E ele, por que ele é legal? Ele é um personagem muito único. Ele está aqui observando as plantas e escutando as histórias interessantes que as plantas estão contando para ele. Então aí você já sabe que ele é meio, né, meio diferenciado, né? Ele fala com planta, enfim. Ele fala que era exatamente isso que ele tá fazendo, né? Escutando as plantas. E pergunta o que tem de estranho com isso. Esse personagem ele é muito legal. Aí a Sophie fala, né, que a Margarite estava procurando por ele, né? E ele esqueceu completamente da entrega que ele tinha pra fazer. E que a mãe dele, né, vai dar umas porradas nele quando ele chegar lá. E aqui está a nossa primeira batalha. O Puni. O mob oficial, a representação de mob na série Atelier é o Puni. Esse Puni azul.
Ela pergunta, a Mônica pergunta se ele está preparado pra lutar, né? E ele fala que não está preparado ainda, espere um tempo. Mas, né, a gente sabe que não tem tempo em batalha. Não, é do jeito que tá. Aqui, ele pergunta se a gente gostaria de dar uma olhada, né? Explicação de batalhas. Vou colocar aqui sim, aqui pra vocês entenderem um pouco melhor. Aqui são os comandos que a gente tem. Comando de ataque, comando de defesa, itens, skills. E o de baixo ali, a botinha, é o de correr. De, no caso, sair, tentar, né? Porque tem a chance de tentar sair de batalha. Essa parte aqui que está em destaque é a ordem de turnos. Então, quem estiver em cima vai atacar primeiro. E o último, quem estiver embaixo, vai atacar por último. E a ordem de prioridades, digamos assim, vai depender muito da sua ação. Tem ações que são mais rápidas e ações que são mais demoradas. E a questão da instância. A instância defensiva e a instância ofensiva. E quando a gente tem esse Chain Link, quando você está na instância ofensiva, um personagem pode estar fazendo uma colaboração com outro. Então, por exemplo, eu escolho a instância ofensiva, ataco com a Sophie. Como eu tenho o Chain Link, o Oscar, por exemplo, pode estar dando uma finalização no ataque da Sophie. Então é um ataque extra, digamos assim. E na defensiva, em vez de ele dar uma finalização para ataque, ele dá uma finalização para defesa. Ele dá um suporte para o personagem que vai ser focado. Basicamente é isso. Não tem muito segredo. E quando tem warning, no caso significa que o inimigo vai utilizar um ataque poderoso. Então tem que ter muito cuidado. Aqui eu vou simplesmente atacar normal. Aqui a gente tem os itens que a gente pode estar utilizando. As skills. Tá utilizando a Aura Blitz para vocês darem uma olhada como é que é. Aqui a gente tem a posição de câmera, tá? Essa posição aqui é a tradicional. E caso você estiver com alguma dificuldade de enxergar outros mobs, ou por saber da range, a gente tem essa visão mais de cima. O Atelier Sophie, a primeira vez que eu joguei ele eu estranhei um pouco. Por quê? A gente primeiro organiza todos os personagens, cada um vai ter uma atribuição que a gente desejar. Depois a gente encerra o turno. Quando a gente encerrar o turno, a gente vai ter a ação que a gente atribuiu. Então ele não é um turno que a gente está acostumado. Você escolhe o personagem, ele já ataca e você escolhe o outro e assim sucessivamente. Ele é um pouco diferente. Ó, aqui pra vocês o ataque da Mônica. A gente fica na antepenúltima casa, ali embaixo. E quando eu uso skill, a gente já fica na última, porque é um pouquinho mais demorado. Aqui ele pergunta se a gente pode estar correndo o turno, né? Então vamos lá. Esse break, vocês viram que apareceu um break? O que acontece nesse break? O personagem, eu não posso defender, mas eu queria mostrar pra vocês. Vou dar um ataque normal. Quando a gente ou o inimigo está com break, a gente perde o turno. Vou mostrar pra vocês. Lá, o Tony perdeu o turno dele, não pôde atacar. E ganhamos incríveis 1 de XP. O XP aqui é bem complicado. A Sophie aqui dizendo, né, que achou que ela fosse morrer por um pune, mas tudo bem.
E a Sophie pergunta se o Oscar ele não gostaria de voltar com a gente, porque é perigoso estar sozinho e que outros monstros podem estar atacando novamente. Ele fala que sim, tudo bem, que ele vai voltar com a gente. No caso, ele vai se juntar com a gente para poder voltar com a gente. Então, no caso, ele não ficar sozinho. Enfim. Aí ele falou, não, eu nunca disse que eu ia fazer isso. Aí ela ameaça ele, né? Falando que se ele se juntar, ela não vai falar, né? Que veio ele aqui e tudo mais. Então você já dei uma olhada de como é que é a Sophie, ela é muito legal. Aqui, mais uma explicação pra gente. A roupa tradicional dela, né? E aqui são os pontos de Gathering. O que acontece? Ali no canto superior direito, no minimapa, tem uma espécie de umas luzes. São 5 níveis. Quanto mais você fizer coleta nessa área e mais monstros você derrotar, mais vai aumentando ou acendendo essas luzes, vai aumentando esse nível. Quanto maior esse nível, mais difícil ficam os mobs e melhor se torna os itens de coleta. Aqui ele explica se a gente encostar o inimigo, a gente vai começar a batalha automaticamente, e se a gente atacar com o nosso ataque padrão, a gente ganha vantagem de começar primeiro. A coleta de itens, a nossa próxima, a terceira parte dessa missão é coletar de materiais. E por enquanto só temos esses dois, né? Porque a gente tá fazendo o tutorial, então não tem muita coisa que fazer, nem inimigos vai aparecer. A Mônica pergunta, né, se a gente quer dar uma olhada a mais. E o Oscar diz que sem chance, já foi suficiente, ele tá exausto. E também diz, né, que se a gente prolongar o tempo, monstros mais perigosos podem aparecer. E a Sophie diz que o Oscar tem razão, então vamos voltar. E que quando a gente voltar pro ateliê, ela vai fazer um chá. Ele concorda e diz que primeiro ele precisa, né, conseguir respirar, voltar a respiração dele, enfim, ele tá bem exausto. Aqui explica um pouco sobre os campos, né? A questão da LP. E são... Eu esqueci qual que é o nome de LP. Não lembro. Não lembro mesmo. Mas o que isso significa? Quanto menor o nosso LP, mais as nossas habilidades serão reduzidas em batalha. Então se a gente vai com um LP baixo, o aconselhamento é a evadir de qualquer batalha. Aqui ele explica o que eu falei pra vocês, né, sobre a questão da dificuldade do campo, da dificuldade da dungeon. E ele diz que inimigos mais fortes podem aparecer, ou os inimigos normais podem ficar mais fortes. Então tem que tomar muito cuidado. Esse mob aqui, que é, acho que é Chimera o nome dele, uma das versões dele, nesse jogo ele é um dos piores, pra mim, é um dos piores mobs que tem. Ele é muito forte, ele é muito roubado. Eu evito qualquer tipo de contato visual com esse mob. E aqui, o que a gente pegou, né? Magic Grass.
Opa. E vamos aqui pra parte 4 dessa missão. Voltar para o ateliê. Não tem muito o que fazer, mas eu vou estar explorando aqui só pra mostrar pra vocês a dungeon mesmo. Primeira dungeon. É grandinha. Mas depois a gente vai ter que voltar aqui de novo. Vamos lá pra Chicken Bell. Aqui está a nossa querida Plafta. Nosso livrinho querido do coração. E a Mônica, né? A mesma reação de qualquer ser humano normal teria, né? Um livro voando. Ou levitando. E conversando, falando ainda. Aí ele diz que ele também tá escutando, né, a voz do livro, além das plantas que ele já escuta. E a Mônica diz que dessa vez não é só ele, ela também tá escutando o livro falar. Aqui a Plafa diz que a Sophie é parecido, assim, os amigos dela é parecido com ela, né? Todo barulhento igual ela. E aqui ela vai introduzir, né? A Plafta. Vai resumir um pouco da história que a gente já acompanhou. Que no caso é aquilo, né? Quando a gente escreveu no livro de referências, que é a Plafta, ela começou a falar. No caso é como se ela tivesse acordado de um sono profundo. E o Oscar disse que isso parece um sonho, né? Tipo, como se fosse um conto de fadas. A Sophie disse que ela ficou chocada, né? Igual eles estão agora. Afinal de contas, é um livro que conversa e voa. Eu nunca vi isso na minha vida. Graças a Deus. E aqui tem toda aquela questão de formalidade, né? Enfim. Isso aí vocês já devem saber tudo. Ela disse, não, me chama só de Plafta, tá tudo certo. É nóis. E aqui a Sophie diz, né, que a Plafta não tem muitas memórias. E que ela apenas tem algumas memórias, como o nome dela, e um pouco de conhecimento de alquimia. Mas como ela disse, né, no primeiro episódio, o conhecimento dela supera o nosso. Ainda humilhou a gente, mas tudo bem. E a Sophie, ela tem... O objetivo dela é fazer a Plafta recuperar as memórias dela. E aqui a Mônica tem a ideia, né? De como a gente escreveu na Plafta, no livro. Ela meio que acordou. Então, a gente... Quanto mais a gente escrever no livro, mais isso vai fazer ela voltar às memórias. É um senso que ela teve, um pensamento que ela teve. Ela é muito inteligente. A Plafta concorda, né? Fazerem isso, pra ver se a memória dela retorna, volta a ela. E a Sophie diz que vai estudar muito sobre alquimia e escrever muitas outras receitas nela. E aqui eles dizem que vão ajudar com essa questão, pode contar com eles. Então, aqui a gente
introduz de forma oficial nossos 3 primeiros membros. A Sophie, nossa protagonista. A Mônica, a melhor amiga da Sophie. Ou segunda melhor amiga, porque a melhor amiga é a Plafta, né? Mas enfim, não vou estar dentro nessa história agora. E o Oscar. Aqui o Oscar diz que já tá ficando tarde, né? Então ele precisa voltar pra casa, senão a mãe dele vai moer ele na porrada. E a Mônica está saindo também. Aqui a Sophie disse que tem que trabalhar duro, né? E que a Plafta tem muitas expectativas na Sophie. Aqui a gente pode, toda vez que a gente volta pro ateliê, a gente pode estar checando nossos itens, né? A gente também pode fazer isso quando estiver em dungeon, mas enfim. Pra quem não fez, igual eu, aqui a gente pode estar checando. Essa aqui é uma trait que tem no item, nessa Puniball, que é MP Enhance. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Não consigo. Queria mostrar o que ela faz. Mas enfim, isso eu mostro pra vocês depois. Enfim, gente, esse episódio vai ficando por aqui. Já deu mais ou menos uns 30 minutos de vídeo novamente. Esses primeiros episódios, creio eu que eles vão ser um pouco mais longos, porque essas coisas eu sinto que eu devo explicar pra vocês estarem entendendo um pouco mais dessa franquia. E essa franquia é maravilhosa. Quanto mais a gente entende, mais a gente quer procurar saber, mais a gente quer se introduzir a ela. É muito bom. Então, eu conto com a ajuda de vocês, o comentário de vocês. Participem. Se vocês souberem de outras pessoas que gostam de vídeos nessa forma, recomenda, indica. E muito obrigado por vocês que assistiram até aqui, me ouviram por esses 30 minutos, me assistiram por esses 30 minutos. Muito obrigado mesmo. E vamos ficando por aqui. Até o próximo vídeo comentado. いつもより顔を上げて前を見ればほら世界